Para você entender melhor o que a Bíblia se refere, era uma cana parecida, você vai conhecer melhor com o nome bambu. Mas essa cana era parecida com um bambu que nascia geralmente nas margens dos rios. Crescia alto e como bambu, oca por dentro. E ela era comprida. Então quando vinha o vento forte, a chuva, a tempestade, o que faz aquela cana alta? Ela se dobra. Mas não quebra, ela se dobra. Imagina um riacho, essa cana alta, e vem o vento, ela faz assim, e ela volta. E se vai para o outro lado, ela faz assim, ela é flexível, ela volta. Porém, ela vai até um certo lugar. Chega uma hora que ela não tem tanta flexibilidade. Se a tempestade for muito forte, o vento muito forte, essa cana, ela se quebra. E quando ela se quebra, geralmente cai na água e é levada pela correnteza. Mas a cana que a Bíblia diz é aquela cana que está dobrada e começando a ter uma ruptura, sabe, quebrar a ponto de se desligar da sua raiz ou da parte que ficar na raiz e cair por água abaixo. Ela começa a dobrar e começa a quebrar aos poucos, mas ainda não está totalmente desligada, não houve uma ruptura total, ela está apenas quebrada, dobrada, quase indo por correnteza abaixo. Assim está o nosso país falando de uma visão macro, e assim estão muitas igrejas, e assim estão muitas pessoas, e talvez assim esteja você hoje, como uma cana, e o vento forte, os problemas da vida, as decepções, as dores e a angústia, tem batido tão forte que você está caindo para um lado, se dobrando, e às vezes levanta, cai para o outro lado, e conforme a tempestade da vida, você já está começando a ter uma ruptura. Há muitas pessoas vivendo hoje assim, como canas quebradas. O nosso país é comparado a essa cana quebrada, até certo ponto, quase sendo levada por água abaixo. A gente olha para a nossa nação, é claro que em todo o tempo, tem os seus erros e acertos, tem as suas coisas boas e ruins, mas olha para a nossa nação, o que nós vivemos hoje. Tenta imaginar, as pessoas aqui que têm um pouco mais de idade, 40, 50 anos, vêm de uma época que tinha algumas coisas erradas, é claro que sempre haverá, mas em que a criança ia para a escola para ser instruída, ensinada, a criança era ensinada a respeito cívico, ela conhecia o hino da bandeira, ela conhecia o hino nacional. Você fala para um adolescente hoje, você conhece o hino da bandeira? Ele fala de qual time? Não, da bandeira do Brasil, ele nem sabe que existe. Eu mesmo vim de uma época em que para entrar na sala de aula, a gente fazia a fila, cantava o hino nacional e em fila a gente ia para a sala. Hoje as crianças vão correndo, se o professor não sair da frente, passa por cima. As pessoas não respeitam, algumas crianças nem sabem o que é respeito, as pessoas que têm um pouco mais de idade não sabem o que é autoridade. A gente está vivendo um tempo em que a grande maioria dos professores de ensino, seja público ou seja privado, estão em depressão, estão em angústia, estão com síndrome do pânico, estão assustados. E tem que ensinar dentro daquilo que é possível, de acordo com o que está sendo passado por eles, para eles, por interesses políticos, e por tantas coisas que hoje nós vemos acontecendo, verdadeiras atrocidades. Hoje tem crianças que agridem professor dentro da sala de aula.
E o pai vai tirar satisfação com o professor ainda. E muitos pais ainda são crentes. É uma situação em que hoje uma criança pode ter sérios problemas se ela levar para a sala de aula e dentro da sala de aula abrir uma Bíblia e querer ler um versículo. Se ela levar um celular e se ela mostrar um site pornográfico, tudo bem, mas a Bíblia, se ela fala de Jesus, se alguma criança chega na escola e diz assim: eu não vou participar do Halloween, o dia das bruxas, porque eu sou evangélica, eu sou evangélico. As pessoas olham e só faltam dizer: que criança babaca, que pais atrasados. Hoje o jovem que tem aí 16, 17, 18 anos e guarda a sua pureza sexual, um jovem que é virgem é visto como um tremendo babaca. A vida é para ser curtida. São pessoas que estão atrasadas. Hoje o que é errado está muito certo, e o que é certo está muito errado. Um país de cana quebrada, em que a gente perde a fé, na grande maioria, até na justiça, até naqueles que deveriam prezar pelas leis e cuidar. A gente vê pessoas no alto escalão fazendo do jeito que quer, o que quer, de acordo com a sua cabeça, não seguindo nem as regras propostas, nem a constituição de um país. Nós vemos pessoas fazendo segundo o seu próprio coração e buscando embasamento na Constituição que não existe, assim como muitos crentes vivem de qualquer jeito e buscam embasamento para o seu pecado na Bíblia Sagrada, e vive uma vida angustiada, de cana quebrada, faz uma aparência e mostra para os outros, mas por dentro é ruínas. Tem muita gente que para fora está bonito, mas por dentro está só o pó, cana quebrada. Eu não sei até quanto tempo estaremos sem o juízo de Deus dentro dessas questões, porque chegará um tempo que virá o juízo de Deus. Eu não sei até quanto tempo nós vamos ter aí uma nação que mata os seus recém-nascidos, que matam as crianças no ventre, que tem apoio da sociedade para matar as crianças no ventre, que busca apoio da ciência para matar as crianças no ventre, para o aborto, para matar depois que nasce, vivendo como um povo primitivo, política sendo trabalhada para matar as crianças no ventre, para o aborto, com a conivência, apoio de muitos cristãos. Até quando isso vai? A gente não sabe. Hoje eu não sei porque eu não assisto mais, mas houve um tempo lá atrás que eu assistia, não sei se você assiste, nem sei se existe ainda programa tipo Cidade Alerta. Outros parecidos que eu não me lembro mais o nome, que só mostra as tragédias. Não que eles estejam, embora alguns de forma sensacionalista, mas essas tragédias é um pouco da realidade da cana quebrada do país e da sociedade que nós vivemos. A gente vê pais que estupram os filhos, crianças sendo abusadas, meninos sendo molestados por mães, pedofilia crescendo, a criminalidade é terrível. Nós temos agora aqui em nossa própria cidade, essa semana teve um fato terrível acontecido. Eu sigo um site de notícia no Instagram, eu nem sei como que estava, tiraram, eu fui dar uma olhada, acho que em Sinop, Mato Grosso, um rapaz perdeu no bar, na sinuca. Não eram pessoas bêbadas caindo, não, pessoas aparentemente normais. Foi no carro, pegou a arma, o outro ficou ali e de repente, parecendo aqueles filmes de terror, sacou a arma e começou a atirar. 7 pessoas morreram. Um saiu correndo, pá, atirou, caiu. No Instagram
foi removido por cada tamanha violência, foi removido do Instagram, mas não das famílias, não da cidade, não da sociedade. Isso é apenas uma amostragem de um país de cana quebrada, em que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com os princípios cristãos, e nem muitos cristãos não estão nem aí. Até quando? A gente não sabe. Adolescentes, que há uma grande dificuldade de se trabalhar nas igrejas com jovens, adolescentes, porque o pecado está na palma da mão. A pornografia, que vai trazer sérios problemas para aquele jovem, para aquele adolescente, que já traz para muitos homens, grandes, adultos, solteiros ou casados, trazem terríveis condições como enfermidades, doença, disfunções eréteis e outras coisas mais, por causa da pornografia, que antes a pessoa tinha que ajuntar um dinheiro, tinha que ir numa banca de revista para comprar uma revista, e ela passava pela revista, porque pessoas estavam olhando, ela era inibida. Hoje basta um clique, basta um dedo. Pessoas que pegam o seu celular para ver pornografia, se prostituem pela internet, e como eu disse no retiro, usam o seu próprio quarto, que ele chama de secreto, que dobra o joelho para falar com Deus, para cometer pecados e atrocidades. Cana quebrada. Nós vivemos numa situação bem complicada, mas veja bem, hoje o mal está aí, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o mal sempre esteve presente. O próprio Jesus, a Bíblia diz, alguns escritores, que ele chegaria numa hora de escuridão trazendo luz. Por quê? Porque quando ele chegou, a sociedade da época vivia em uma forma terrível, vivia sobre a opressão dos romanos, do governo romano, vivia com cargas de impostos impagáveis, terríveis, caindo sobre o povo, sobre os judeus. A Bíblia fala de sacerdotes vorazes que se aproveitavam financeiramente das viúvas, dos órfãos. Foi nessa época terrível também que Jesus Cristo chegou. Mas aí eu quero trazer para você, Jesus chegou numa época difícil, nós estamos hoje numa época difícil. Eu sei que às vezes nós ficamos revoltados e a gente quer fazer alguma coisa que não cabe a nós, que nós não conseguimos fazer. Tem coisa que dá para fazer. Quando você puder fazer algo, faça, porque é muito pouco o que nós podemos fazer. Nós podemos orar, nós podemos ser fiéis, nós podemos influenciar, nós podemos votar, nós podemos cumprir as leis, nós podemos exercer a nossa cidadania com caráter. É pouca coisa, mas o pouco que nós podemos, nós temos que fazer. Jesus Cristo veio numa época em que ele poderia trazer juízo. Chegar, vou acabar com tudo isso, vou destruir tudo isso. Mas ele veio, eu não vou, a cana já está quebrada. Eu não vou destruir, eu não vou pisar, eu não vou acabar de quebrar, de trazer a ruptura para essa cana. Você consegue enxergar naquilo que eu estou falando a misericórdia de Deus? Sabe por que você, nós não somos pisados quando nós estamos quebrados? Porque o Senhor é misericordioso e Ele nos dá tempo para que nós possamos nos posicionar, para que haja restauração. As coisas são bastante complicadas. A sociedade que Jesus encontrou, Ele podia chegar destruindo tudo. Ele chegou com a dor no coração. Jesus olhou para Jerusalém certa vez e chorou. Ele chorou ao ver a cana quebrada que era a sociedade. Ele chorou dizendo: Jerusalém, 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 que mata os profetas, apedrejos que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo da tua asa,
mas tu não quiseste Jerusalém. Ele chora, ele sente a dor, mas ele não traz um juízo, vou destruir tudo agora. Quem quer, quer, quem não quer, não quer, vai ouvir a minha voz, vai resplandecer tudo, vai ter estrondo. Não, paz, tranquilidade. Para aquela nação, ele deu ainda muito tempo e operou muitos milagres. Jesus via o sofrimento daquele povo, daquela cana quebrada, daquela nação, mas foi vista no meio daquele povo muitos testemunhos de milagres e maravilhas feitas pelo próprio Jesus. Em meio àquela sociedade destruída, ele levantou 12 homens, preparou esses 12 homens e disse assim: olha, eis que vos dou poder para curar os enfermos, expulsar os demônios. Vão de casa em casa, vão pelas ruas, vielas, valados, vai procurar as pessoas doentes, enfermas, chega lá, diga para elas: paz seja nessa casa, paz seja nessa cidade. Alguns vão receber a paz, então que viva ela. Outros vão rejeitar, então a paz voltará para vocês. Mas a cidade é cana quebrada, a nação é cana quebrada, mas vocês são os meus servos enviados em meio a tudo isso para pregar o evangelho. Vão e levem a palavra para estas canas quebradas. Diga para eles que eu amo, diga para eles que eu perdoo, diga para eles que eu restauro, diga para eles que eu posso fazer uma mudança na vida deles. Diga isso para eles. E os 12 foram. E eles fizeram conforme Jesus havia dito, expulsavam o demônio, curavam os enfermos, voltaram felizes, alegres e radiantes. Senhor, que maravilha! Quem é usado por Deus sabe como é maravilhoso. Não tem coisa melhor nessa vida, mas não tem mesmo, e eu sei do que eu estou falando, do que você ser instrumento de Deus para abençoar alguém. Tem muita gente aqui que sabe o que eu estou falando. É um privilégio. E os discípulos voltaram maravilhados. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos as enfermidades, curamos os enfermos, expulsamos demônios. Deus, até os demônios nos obedecem. Eles estavam já começando a ficar envaidecidos. Eu imagino Jesus num canto, ouvindo tudo aquilo, dando um sorriso e dizendo para eles: meus filhos, isso é muito bom, mas não seja esse o motivo da sua verdadeira alegria. Alegrai-vos muito mais, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Então seja fiel até o fim. Depois a gente vê no próprio evangelho de Lucas, enviou 12, depois enviou 70, depois enviou outros e enviou outros. E hoje somos milhões e milhões de pessoas enviadas por Deus para anunciar as boas novas, as canas quebradas que Ele ama. Pastor, mas o senhor acabou de falar que muitos de nós podemos estar como cana quebrada. Deus ama você da mesma forma e não tira de você o direito de ser filho. Enquanto há tempo, você pode se ajustar, se arrumar dentro desse processo. O momento atual do nosso país, da nossa sociedade, é que nunca antes nesse país se teve tanta informação, tanta fartura. Ao mesmo tempo, nunca houve tanta falta de conhecimento, porque informação não é conhecimento. E tanta fome na alma. Nunca houve tantas questões emocionais complicadas, complexas. Nós vivemos em um momento em que a nação tem sido assolada por distúrbios, transtornos mentais, pessoas com depressão, vivendo com medo, temor, agonia. A gente sabe que nunca se teve tanto psicólogos e psiquiatras, assistentes sociais no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Mas as pessoas estão procurando e elas têm dificuldade de serem atendidas. Você marca um psiquiatra, você vai marcar
às vezes tem uma lista de espera de 6 meses, 5 meses. Quem não tem plano de saúde, a consulta 450, as mais barata, mas geralmente é 600, 700. E as pessoas procuram, se esforçam, arrumam um jeito de pagar, porque já entenderam que quem vai no psiquiatra não é louco, quem vai no psicólogo não é louco. Então sabem que precisam de ajuda, estão buscando ajuda, mas às vezes faltam pessoas para ajudar na própria igreja. As pessoas buscam orientação, buscam ajuda, buscam aconselhamento, buscam discipulado, e não tem pessoa suficiente para atender, porque a demanda, a procura é muita, e são poucos que estão dispostos. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, às vezes uma situação delicada, e as pessoas vão vivendo, empurrando com a barriga, vai vivendo um evangelho de ter ouvido falar e não de experiência. As pessoas estão nas suas igrejas, nos seus cargos, mas apenas como um cargo, com um peso sobre elas. E talvez você esteja vivendo mais ou menos dessa forma. A gente está vivendo um tempo de megas igrejas, tem igrejas muito grandes, mas que não tem coragem de pregar sobre o pecado, porque se pregar sobre o pecado, vai perder muitos membros. Eu vi uma igreja muito grande no Brasil, e ela tinha o slogan da igreja: estamos aqui para lhe deixar feliz. Estamos aqui para lhe deixar feliz. Tá, é uma mensagem que traz falsa esperança, porque só traz um alívio momentâneo. Se não for a palavra de Deus, não cura e não sara a alma. Se Jesus tivesse uma igreja hoje igual nós temos aqui, talvez o slogan dele seria o mesmo: se alguém quiser vir após mim, não é fácil, tem que negar a si mesmo e depois tomar a sua cruz e me seguir. Esse é o lema da igreja de Cristo. É claro que nós encontramos felicidade, é claro que nós encontramos paz, alegria em Deus, mas não estamos isentos das dificuldades, das labutas, do choro, dos tombos, das dores, dos erros, das falhas, dos nossos pecados. O que nos sustenta é a graça e a misericórdia do Senhor. Mas é interessante que em Isaías 52, o Senhor diz assim: a cana torcida que fumega, não vou apagar, não vou pisar na cana quebrada. Aí o que eu quero dizer com isso, ou que a palavra de Deus vai nos trazer? Talvez você está dentro da igreja, mas como uma cana quebrada, há esperança para você. Talvez você já foi uma tocha, mas hoje, sabe, tem alguma fumacinha de vez em quando. O Senhor não despreza o passo em que você dá na direção dele. Se estiver pelo menos um pouco de cinza, Isaías está dizendo: aonde Deus vê uma pequena luz, um pequeno desejo, um pequeno gesto, uma pequena vontade de restauração e de mudança, o Senhor vai abençoar e vai restaurar. Porque a gente acaba achando que quando a gente está com a chama apagando, ela começa a diminuir, a gente começa a achar que não serve mais para nada, e que a nossa vida é só religião. A gente acha que não tem mais jeito, porque quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente vê na Bíblia? A gente vê palavras
Palavras que diz que eu sou o sal da terra, a luz do mundo, que eu tenho que brilhar. A gente ouve e a vida toda palavras que fala que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que estar bem, que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Mas quando eu me torno uma cana quebrada, e para a igreja vamos dar algumas definições para cana quebrada, é quando a pessoa se torna aquele, não deixa de ser soldado, mas é um soldado ferido. É uma pessoa machucada, moída, triturada às vezes por mágoas, amassadas devidas a expectativas não alcançadas, a projetos não realizados, a problemas enfrentados na família, na sua casa, no seu relacionamento, nas suas finanças. A pessoa vai se quebrando de uma tal forma que agora ela vive triste, angustiada. E quando ela está triste e angustiada, vem os pensamentos: mas eu tenho que ser um servo de Deus. O conhecimento que ela guarda no coração, preste atenção, o conhecimento que ela traz no coração, a palavra de Deus que ela guardou no coração, é usada agora como um algoz feroz pela sua mente, pela sua alma. A sua mente começa a dizer: olha que está escrito, olha o que você aprendeu, olha o que você está vivendo. E a pessoa começa a sentir um peso muito grande. O sentimento de culpa é algo terrível, e é uma das coisas que assolam mais a vida do cristão do que o não cristão. Porque ele tem conhecimento da palavra, ele pensa: olha o que Deus fez por mim, olha o que eu estou fazendo agora. Ele se sente reprovado, mas não por Deus, pela sua própria mente, porque ele está cana quebrada, já quase batendo na água, quase a ruptura integral, quase se quebrando numa totalidade, e ele pensa que vai ser levado pelas correntezas, que não tem mais jeito. Mas Deus, com a sua misericórdia, está dizendo que ele não pisará na cana quebrada, que não vai apagar aquela que fumega, mesmo que seja um pequeno pavio ainda aceso na tua alma, no teu coração. Deus quer restaurar você, Deus quer trazer você de volta, como nós cantamos naquela canção. Ele quer andar com você de mãos dadas pelo jardim. A sua mente te condena, mas não é Deus te condenando, é Ele te chamando para a restauração, para ter a mudança de vida. As pessoas começam a olhar para você e começam a condenar você. As pessoas que estão em pecado, sofrendo, chegam na igreja, tem que ouvir falar sobre o pecado, mas a mensagem do pecado chama para conserto, chama para arrependimento, e o chamado é com amor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem gente que quando está no pecado, vai na igreja, o pregador prega de um jeito que a pessoa tenta se matar. Não é o evangelho que Jesus trouxe. Talvez você esteja assim, como acontece hoje. Hoje é domingo. Vamos falar de Ilha Solteira. Quantas milhares, pensa comigo, milhares de pessoas tomaram banho, trocaram de roupa, passou uma água de cheiro e foi para a sua igreja. Muitas delas subiram no altar da igreja, como alguns subiram, como eu estou, e cantaram. Alguns cantaram no seu lugar, alguns serviram como diácono, como qualquer outra função do culto. E as pessoas olham e parece uma cana firme, bonita, mas por dentro está quebrada. Às vezes a pessoa olha por fora e parece que é labareda, mas por dentro é apenas uma fumacinha que ainda teima em sair. Quantas pessoas estão quase ao ponto de uma ruptura integral? Mas qual é a mensagem de Deus para essas pessoas? Vou dar um exemplo. Entre tantos, o profeta Elias. Elias era um homem que se quebrou tanto que quase houve essa ruptura, esse desligamento. Mas quem que era Elias? Elias era um homem de Deus, conhecido por Deus.
era um homem que ouvia a voz de Deus como poucas pessoas ouviram. Elias era conhecido como profeta do fogo, coisas extraordinárias aconteciam. Elias orava, fechava e abria os céus. Elias orava, mas houve um momento difícil na vida dele. Depois de um tempo, em que ele, em um momento da história fantástico, em que ele desafia e derrota os 400 profetas de Baal, ele tem uma experiência muito terrível. Elias era um homem tão usado por Deus, que ele foi tão cheio do Espírito Santo, que uma vez ele foi mais rápido do que uma carruagem, durante 30 quilômetros. Mas, depois de um grande milagre, após tantas façanhas, vem uma mensagem que Jezabel queria matá-lo. Ele com medo foge. Ele com medo vai para o deserto, caminha o dia inteiro. Chega debaixo de uma árvore de zimbro, você já conhece a história. E ele está lá afundado, sem coragem nenhuma, quebrado fisicamente e mentalmente. Elias estava numa situação tão terrível. Talvez ele andou o dia inteiro pensando: meu Deus, quantas coisas eu fiz na obra, quanto tempo eu estava lá, quantas vezes eu orei, quantas obras o Senhor fez na minha vida. Então por que agora eu estou nesta situação desesperadora? Por que agora isso está acontecendo comigo? O mesmo homem que havia lutado de forma tremenda, se levantado contra todos os poderes do inferno, invocado o fogo de Deus, agora chora em angústia, dizendo assim, 1 Reis 19:4, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Debaixo da árvore de zimbro, Elias explode dizendo assim: Deus, gritando na tua alma: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. A sua alma, a sua mente, a sua dor. Quantas vezes chegamos a esse momento, porque a vida cristã, ela é um combate diário, e haverão momentos difíceis na vida. Elias estava tão cansado, talvez por algumas razões você esteja tão cansado, e é exatamente nesse momento que você se torna mais vulnerável aos seus pensamentos condenatórios e pensamentos de outras pessoas. Tem uma canção que diz assim: não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa por onde você passou, se você tem o agora, esse agora é um ponto para você iniciar, dar um start e começar pela graça e a misericórdia de Deus a trazer ao seu conhecimento a verdadeira palavra de Deus. Não deixar a tua mente dizer que você é seco, que a palavra de Deus não está em você, que você não dá testemunho, que Satanás roubou a sua paz. O diabo quer ver você destruído, por isso ele influencia os seus pensamentos com ingerências na mente e usa outras pessoas para que você se sinta destruído, moído, acabado, condenado pela própria palavra de Deus que você escondeu no seu coração, condenado em seus pensamentos. Mas Elias não aguentava mais. Mas em toda essa passagem, a gente vê Deus tratando com Elias, porque Elias chegou no momento que ele estava desistindo de tudo, ele só queria dormir, e foi o que ele fez. Ele dormiu debaixo da árvore de zimbro, diz 1 Reis 19:5. Ele simplesmente não aguentava mais levar as cargas. Aí o Senhor foi lá repreendeu. O que é isso, Elias? Olha o que eu fiz por você. Olha, Deus não repreendeu,
Deus sabia da condição humana de Elias. Deus sabia do sofrimento que ele estava passando. Deus sabia de tudo o que havia acontecido. Deus está olhando para Elias lá debaixo da árvore de zimbro, vendo ele quebrado. E certamente se Deus pudesse conversar com você sobre Elias, ele ia dizer: aquele é o meu servo. Não importa o quanto ele está quebrado, não importa o quanto ele se dobrou diante dos dilúvios, das provações, ele é o meu servo. Eu não permitirei que a chama que ainda há nele seja apagada, e eu não vou pisar e esmagar a cana quebrada. Esse é o olhar de misericórdia de Deus. Aí Deus chega para Elias e diz: levanta-te. Deus envia um anjo lá no deserto, e o anjo leva comida para Elias. Deus disse: levanta-te, Elias. Quando ele achou que estava tudo perdido, a tua jornada ainda é longa, não acabou. Volta, eu tenho muitas coisas para fazer através de você. Olha aqui para mim, meu irmão. Eu não sei o quanto você está moído, machucado, dolorido, mas a tua jornada não acabou. Deus tem tantas coisas para fazer através de você, na tua casa, na tua família, na tua cidade, no teu país, nas pessoas que estiverem perto de você, que você ainda não sabe, que você nem imagina, e Deus vai fazer. Muitas pessoas serão abençoadas por tua causa. Não importa o quanto você esteja quebrado, eu quero apenas trazer essa palavra para você. Deus chamou Elias de volta para a batalha. Ele saiu correndo? Não. Ele ficou ainda muito tempo, uns 40 dias sendo tratado por Deus, se escondendo, sendo restaurado por Deus. Ele escondeu numa caverna, até que chegou o momento que Deus falou: Elias, agora chega, né? Sai da caverna. O que você está fazendo aí? Talvez hoje seja o dia que Deus está dizendo para você: meu irmão, Deus pode estar dizendo para você: meu servo, agora chega. O que você está fazendo dentro dessa caverna? É 2023, é um novo ano. Levanta-te, porque a tua jornada ainda não acabou. Deus chama Elias de volta. E às vezes a gente fica esperando, num momento como esse, ouvir uma palavra de Deus que vem quebrando tudo, destruindo tudo. Lá na caverna, Elias ouviu um grande vento, o barulho de um vento, mas Deus não estava naquele vento, naquela mensagem. Veio o terremoto, só para encerrar, Deus não estava naquela mensagem. Veio o fogo, Deus não estava naquela mensagem. Qual mensagem Elias recebeu? Deus. A Bíblia deixa bem claro, talvez a melhor tradução: uma brisa suave e refrescante. Lá no coração, no interior de Elias, Deus vem e fala: sai da caverna, eu estou falando contigo. Hoje é a mesma coisa para você. Sai da caverna, Deus está falando contigo. Se a tua alma te condena, se os teus pensamentos te condenam, se os teus pensamentos te acusam, coloca diante de Deus, peça perdão. O Espírito Santo, ele não te acusa, ele te consola. Ele é Espírito Santo Consolador. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. É preciso crer na palavra de Deus. Tiago diz no capítulo 5, versículo 11: visto que o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Não acredita na mentira do diabo de que você vai ser esmagado, destruído. Há uma palavra de misericórdia para você hoje, cana quebrada. Há uma palavra de graça para você hoje, cana quebrada. Deus te escolheu, Deus te chamou. Você é servo de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha para trás, veja tudo que você passou. Em todo momento, a mão do Senhor foi com você, e a mão dele continua estendida para te abençoar.